para você. E a Roberta Barroso chega agora ao nosso Sport Center para falar de Botafogo. Tudo bem, Beta? Seja muito bem-vinda, amiga. Um beijo para você. Tudo bem, Gláucia? Boa tarde para você, para todos os amigos desse Sport Center, também para o fã de esporte. Semana decisiva para o Botafogo. Quarta-feira tem o jogo de volta contra o Bragantino pela Conmebol Libertadores, terceira fase da competição. Na partida de ida no Newton Santos, o Botafogo venceu por 2-1, então leva a vantagem do empate para a Bragança Paulista. No fim de semana, o Botafogo entrou em campo pela Taça Rio e venceu o Sampaio Corrêa por 2-1. Na partida a gente pode destacar os jovens, porque o técnico Fábio Matias levou a campo uma equipe completamente reserva, praticamente reserva, porque o Hugo, lateral esquerdo, foi o único titular que viajou para Bacaxá. Isso porque o Fábio Matias quis poupar os jogadores, justamente porque quer ter todo o elenco disponível para esse jogo contra o Bragantino, que é o principal objetivo da temporada. Inclusive o Botafogo treinou hoje na parte da manhã e amanhã também treina de manhã e depois viaja para ter foco total nessa partida. Falando então da Taça Rio, os jovens que brilharam, Yarley e Zapata entraram no segundo tempo e balançaram as redes. Ponto positivo também, olhando para o futuro desse Botafogo que pode ganhar essas peças também para as competições que tem pela frente. Agora, fora de campo, está bem movimentado o noticiário do Botafogo, justamente por conta da declaração de John Textor, depois da partida contra o Bragantino. Ele afirmou que que tem juízes gravados reclamando de não terem propinas pagas. E aí isso acabou gerando uma grande repercussão. O STJD entrou nessa pauta e falou para o John Textor que ele deveria apresentar provas em 3 dias, ou seja, até quarta-feira ele deveria apresentar provas para o STJD. Vale a gente reforçar que no final de semana o Textor deu mais uma declaração, dizendo que essa declaração até seria de uma competição inferior. Eu nunca disse que tenho gravação de árbitro envolvido em manipulação de resultados em jogos da Série A do Campeonato Brasileiro ou em jogos do Botafogo na Série A ou B. Isso nunca foi dito. Ele disse então que seria de uma divisão inferior e aí, mesmo assim, todas as declarações vêm gerando essa repercussão. Então, o STJD deu esse prazo de 3 dias para o Textor apresentar essas provas, mas ele não deve responder ao STJD, deve levar, então, para uma esfera acima, para a Justiça Comum, até para o Ministério Público. E aí sim ele apresentaria essas provas. Mas caso não atenda, então, essa exigência do STJD, ele pode ser punido por até 1 ano e ter que pagar uma multa de R$100 mil. Então, um noticiário bem agitado nessa semana do Botafogo. Gláucia. Roberta, muito obrigada pelas informações. Beijão para você. Boa sequência de trabalho por aí. Semana agitadíssima pelo jogo. What's up? Hi, Jera. We brought you here Jogo tão importante de vaga de Libertadores e também nos bastidores. Hoje, inclusive, 2 anos. Quem não tiver deixado o like, deixa o like aí. Falou, galera? Se inscreve no canal e deixa seu comentário aí pra dar aquela força pra gente. Exatos de SAF no Botafogo. Vamos ver o que o John Textor falou. A Roberta trouxe aí pra gente sobre toda essa polêmica. A gente tem esse trechinho de fala do dirigente do Botafogo. Vamos ouvir. The referee tape to clarify. My state of mind at the end of last season, as I saw what we believe and can prove now was corruption, was environmental. I was given a recording by an official connected with CBF. It was validated, authenticated. It was told to me by credible authorities here, not journalists, not agents, that it was also in the hands of the police, that had been in the hands of governing bodies for a year. And it was a lower division. It's a game that is known to us. There's a coach, there's a team, there are people that we have authenticated. And it is a tape of a referee talking about he was upset that he lost money because the game he was trying to fix did not go the way he was trying to influence. He was specific. He gave a minute on the clock.
that he awarded a PK that he shouldn't have. And the striker of the ball in the PK hit the post. And he complained. And he said, I did everything I could. And I will trust others to do the Portuguese translation because I will produce his audio today. It's a Carioca accent. It allowed us to identify the ref, the point in time that he talks about in the game, the event in the game, the PK, the extra minutes he talks about on tape, that when that didn't work, he tried everything, but he couldn't find another PK. I believe this is what the translation will say, but in my language, I want to be very careful that people need to rely on the tape, not on what I'm saying. Esse é um trecho dessa entrevista, né? O John Textor falou muita coisa a esse respeito. A gente traz esse trechinho que já é bem forte, né? De acusações bem fortes. E hoje o Palmeiras soltou essa nota aí, ó. A Sociedade Esportiva Palmeiras informa que tomará todas as medidas legais cabíveis nas esferas civil, criminal e esportiva contra o dono da SAF do Botafogo, John Textor, para que ele responda pelas declarações irresponsáveis e levianas que recorrentemente têm envolvido o nome do atual bicampeão brasileiro. A gente fala tanto, enfim, né? Essas acusações são graves, são fortes, que ele traga, enfim, à luz tudo isso que ele diz ter acesso, mas a gente tem discutido desde o início do ano da temporada essa questão do Botafogo também deixar para trás o ano passado e tentar se rearranjar. Chega num momento importante como o de quarta-feira, para aí sim retomar tudo. Se fala tanto de Botafogo, também deixou a vaga direta na Libertadores, ainda tem que passar pela pré-Libertadores. E aí dentro do clube também um bastidor agitado pelo próprio dono da SAF, né? Não é o momento para isso, enfim. Acho que a gente acaba colocando tudo junto, porque sabe que o momento em campo pede um pouco mais de respaldo de uma outra forma, né? É o famoso, não precisa neste momento, principalmente não precisava. Assim, sobre as declarações dele, tipo, acho que é muito claro, é muito simples na cabeça de todo mundo, cara, você tem prova, você mostra, se isso for sério, ele vai estar fazendo um favor pro nosso futebol, em expor tudo isso. Agora, só falar não adianta, eu posso falar qualquer coisa aqui, eu vou ter que provar. Então é isso, até ele provar que sim ou que não. Eu não sei se ele tá certo, se ele tá errado. Tem que provar, se ele não provar, ele deixa vai o like também aí, falou galera, se inscreve no canal. Porque aí quem estiver no meio, inclusive o Palmeiras, tem todo o direito de ir atrás. Enfim, eu vejo o Textor indo muito pra uma linha que se não esperava muito, né? Você fala, uma SAF, o cara gringo com uma outra ideia de futebol, outra ideia de esporte, de negócio. E já faz um tempo que ele tá indo meio pra essa onda, né, de gritar mais, de reclamar, porque o nosso futebol tá vivendo isso. Você é prejudicado, você grita, aí no próximo jogo você é ajudado, aí você não grita. Enfim, eu não tô falando só do Botafogo, tô falando do modus operandi do futebol brasileiro, assim que funciona. Enquanto é pra mim que ajuda, tá legal. Quando não é pro outro, aí todo mundo mete a Cátia cega aqui, ninguém sabe de nada, segue o jogo. Assim, é uma semana muito importante pro Botafogo, ele não tá nem aí de jogar coisa. Assim, alguma coisa tem que ter, porque não é possível. Apesar que hoje no mundo o que a gente inventa até para saber o que é verdade e o que é mentira tá complicado, porque não tá só no futebol esse tipo de situação. É isso, a semana importante e aí as consequências vão vir a partir de ele ter prova ou não. Vamos aguardar, é o tipo de assunto que a gente tem que esperar. A gente fica aqui e vamos ver o que vai dar. E tentar blindar o campo, né, Silas? Para que isso também não seja nada que possa prejudicar esse Botafogo que a gente fala de um mental desde o início do ano, né? Totalmente, a gente vê no jogo, outro dia o jogo do Botafogo, o cara puxando. O Pipe Fry é organizado de um jeito que ajuda você a construir um processo com etapas claras e bem... Um jogador para fora do campo, outro puxando o jogador para dentro do campo, sabe? A arbitragem confusa, o que perdeu fica chorando porque perdeu, o que ganhou fica quietinho, não fala nada. E aí a briga fica fora do campo para ver que árbitro que escala. Ah, não quero esse, eu também não quero aquele. E aí ficam nos dirigentes, não escala esse árbitro, não escala aquele árbitro. É muito complicado. Agora, é grave, hein? As acusações são graves. E se ele conseguir provar, vai ficar pior ainda. Porque o que ele está acusando ali, ou seja, agora é o nosso futebol, infelizmente. E isso faz com que as federações internacionais respeitem ainda menos o nosso futebol.
Porque o árbitro argentino que apitou Fluminense e LDU no Maracanã, final da Supercopa, né? Isso, Recopa. Da Recopa. Tem um pênalti escandaloso contra o jogador do Fluminense, ele deixou passar. Deu 2 minutos no primeiro tempo, deu 6 no segundo, subiu para 8. Ou seja, se a gente não se respeita, como que a gente quer respeito de quem é de fora? Bom, o Bragantino entra em campo na quarta-feira contra o Botafogo, também preservou seus jogadores nesse fim de semana, pensando muito neste jogo em casa, e o Vladimir Bianchini chega ao nosso Sport Center com as informações do Braga. Tudo bem, Vlad? Seja bem-vindo, amigo. Beijo para você. Boa tarde, Glaucio. Um beijo para você, um abraço para o pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. O Red Bull Bragantino treinou na manhã desta segunda-feira aqui em Bragança Paulista, visando o jogo contra o Botafogo, valendo uma... Galera, esse foi o vídeo. Como vai entrar a parte do Bragantino, não vamos assistir, né? O que é o conteúdo sobre o Botafogo. E deixa seu like, se inscreve no canal e a qualquer momento a gente volta aí com mais um vídeo para vocês. Falou, gente? Tamo junto, até a próxima. Fui!